Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário aí que vocês vão assistir o capítulo 21 do livro da Judith Beck, terceira edição. Então, aqui vamos já finalizando esse livro, né? E ele tem aí mais esse capítulo e mais um, que o capítulo 21, então, é término e prevenção de recaídas. Né? Então, a Judith aqui, ela fala novamente sobre a importância da TCC para recuperação e como que a gente começa o nosso processo de prevenção de recaída e término de sessão terapêutica, né, alta para o nosso paciente, já ali nas primeiras sessões. Então, a gente já vai começar a trabalhar com o nosso cliente, o nosso paciente, para isso acontecer, para essa evolução acontecer já nas primeiras sessões. Como a TCC são terapias mais estruturadas, então a gente sabe que a gente tem um começo, meio e um fim. Também sabemos que na terceira edição, a Judith Beck traz aí para nós mais acolhimento, mais empatia, mais terapias de terceira onda ou terceira geração. E então a gente inclui isso daí também no término das sessões e prevenções de recaída. Então, o que vamos ver aqui, né, nesse capítulo? Como você prepara o cliente para o término do tratamento, o que você faz desde o começo do seu tratamento, que é exatamente isso, vamos então, já desde o começo, preparando ele para esse desligamento, para essa alta, e o que faz durante o final do tratamento. Como você reduz gradualmente as frequências das sessões, como são as sessões de autoterapia, que isso daqui eu achei bem interessante, como você prepara o cliente para os retrocessos potenciais ou recaídas, porque isso pode acontecer, isso faz parte aí de alguns clientes, eles voltam tendo recaída e tudo bem. Como o cliente reage ao encerramento do tratamento e como você deve conduzir as sessões de reforço. Então, bora lá. Então, ao iniciar o tratamento, a gente já ali faz um gráfico com o nosso paciente. Quais são as queixas, como ele está e para onde que ele vai, tá? Então, vamos supor que é um paciente depressivo, então ele chega muito mal, ele precisa ter uma evolução, pode ter recaída no meio do processo, estabilizar e depois voltar a crescer, e aí a gente prepara para a alta, tá? Então, a gente já faz essa linha do tempo com o nosso paciente dentro do processo terapêutico dele para ele entender que recaídas acontecem, que ele vai ter uma evolução para alta e que isso vai ser muito bom para ele. E que ele pode sim voltar em outro momento a procurar o terapeuta, tá? Então, aqui a Judith fala com o Abe, que ela fica feliz que está vendo uma melhora nele. E que se ele consegue identificar que às vezes teve altos e baixos, mas que ele tem melhorado. Algumas vezes os nossos pacientes, eles não conseguem enxergar essa melhora. Porque às vezes essa melhora, ela é bem lenta, ela é bem devagar, mas ela acontece. Nós, enquanto terapeutas, precisamos mostrar isso para o nosso cliente. Apesar de ser lento, está tendo uma evolução. E quando mostramos isso para ele, através de uma escala de Beck, ou mesmo num gráfico, como a Judith põe aqui na página 250, né, esse gráfico aqui que ela apresenta, o paciente ele começa a ter esse feedback mais plausível, que ele consegue tomar conta, se apropriar dessa evolução, mesmo que em alguns casos lento, tá? No caso de depressão ou no caso de síndrome do pânico, ele para de ter um ataque de pânico, mas de repente alguma situação estressante ele teve, então a gente vai mostrando o progresso desse cliente, tá? Precisamos estruturar com ele atividades ao longo da terapia que vá também trabalhando esse processo de alta e prevenção de recaídas,
tá? E durante esse processo, a gente pode aí estipular mindfulness, né? Eu acho que é uma técnica bem legal que a gente pode entrar aqui, ensinando habilidades para os nossos pacientes serem o próprio terapeuta, tá? Então, aqui, ela coloca como exemplo. Alguns clientes atribuem toda a melhora a uma mudança ou circunstância. Por exemplo, estou me sentindo melhor porque a minha filha me ligou. Ou a medicação que começou a fazer um efeito. Reconheça os fatores externos, mas também pergunte sobre as mudanças que ele fez e que podem ter contribuído ou ajudado para manter essa melhora. Quando o cliente insiste em acreditar que não merece o crédito, você pode decidir investigar a sua crença subjacente, o que significa para você que eu esteja tentando te dar esse crédito. Alguns pacientes sempre acham, eu melhorei porque fulano voltou para mim, eu melhorei porque eu consegui um emprego. Então, sempre é algo externo e nunca é crédito daquele paciente. Esses pacientes, a gente tem que trabalhar esses créditos, eles precisam enxergar que por conta do comprometimento dele na evolução do processo dele, ele melhorou, tá? Até num caso depressivo, a pessoa fica mais retraída, mais fechada, mais isolada. Quando ela começa a melhorar, ela tem vontade de começar a falar com outras pessoas. E quando ela entra nesse processo de evolução, de melhora, ela vai se comunicar mais. Então, o crédito é dela, não é externo. E a gente precisa mostrar isso para os nossos clientes. A gente precisa trabalhar resiliência com os nossos clientes. Eles precisam fazer uma construção dessa resiliência e bem-estar. Então, a gente precisa trabalhar com esse cliente também mudanças de rotinas, incentivar aquele paciente, aquele cliente a voltar a fazer uma caminhada, a voltar a fazer um curso que deixou de fazer, a frequentar lugares que estava sem ir, e isso vai ajudar demais no processo de independência. Eles vão começar a andar com suas próprias pernas e se sentirem capazes de fazer as coisas que deixaram de fazer. Ou até descobrir, né, prazeres novos aí durante o processo. Então, é importante a gente mostrar para o nosso cliente que é possível, que eles podem voltar a fazer o que eles faziam ou até achar hobbies novos nesse processo de evolução. A atividade perto do término do tratamento. E aí a gente entra numa coisa que é super importante, que é expansar, né? Fazer quinzenais, diminuir a frequência das sessões. Alguns pacientes, eles têm dificuldade com isso. E eles ficam com medo do tipo, mas e se eu tiver uma recaída? Então, a gente conversa com esse paciente, que tudo bem, que se ele tiver uma recaída, a gente volta para semanal. Mas que se ele continuar naquela evolução, a gente pode manter esse paciente quinzenal. Então, como eu gosto de fazer. O paciente estabilizou, o paciente está bem, eu passo ele para quinzenal. Passei ele para quinzenal, eu faço 1, 2 meses quinzenais. Após isso, o que eu faço? Eu falo para esse paciente para ele vir uma vez por mês. E eu faço mais 2 meses vindo uma vez por mês. E depois eu marco uma última sessão depois de 3 meses. Aqui no livro, a Judite dá para a gente uma técnica, né? Assim, uma estrutura um pouco diferente até do que eu faço, que eu achei bem interessante. Quando o paciente ele não quer entrar no quinzenal, ou ele não quer fazer uma vez por mês, ele não quer o processo de alta, a gente vai entrar aí com a técnica vantagens e desvantagens em permanecer na terapia ou não permanecer na terapia. Então, por exemplo, qual a vantagem de não vir mais para a terapia? Eu vou ter uma economia financeira, eu não vou ter mais aquele compromisso todas as semanas. Aí a desvantagem, eu posso ter algum problema,
né? E nesse processo de ter um problema, é a autoterapia que a Judite traz aí, que é bem interessante. O paciente, quando ele não vem para a terapia, ele vai continuar aplicando a técnica, ele vai, então, estipular um dia da semana, que pode até ser o mesmo dia que era o dia da sessão, e ele vai ali ver o que aconteceu na semana dele, se teve alguma intercorrência, se ele está ok, ou se teve alguma situação. E aí, quando ele volta na terapia, ele traz, aconteceu isso, eu fiz a minha autoterapia e eu observei essas coisas. Ele vai percebendo que ele dá conta, e que ele, aplicando as técnicas que ele aprendeu com vocês durante todo o processo, ele também consegue se manter estável, tá? Ela dá um exemplo aqui de vantagens e desvantagens para a parada do processo. Então, ela coloca aqui, ó, como vantagem de reduzir a frequência da terapia. Economizar dinheiro, poderia usar o tempo para outra coisa, ficar orgulhoso de mim por resolver os meus próprios problemas, reforçar a minha confiança, não terei que ir até o consultório do meu terapeuta. E desvantagem: posso ter uma recaída, mas se tiver é melhor que aconteça enquanto eu ainda estiver no processo, mesmo que quinzenal. Posso não conseguir resolver problemas sozinhos, mas reduzir a frequência da terapia me dará uma chance de testar essa ideia, se preciso. Afinal de contas, é melhor que eu aprenda a resolver meus problemas sozinhos, porque eu não vou ficar na terapia eternamente. Sempre poderei agendar uma sessão se precisar. Vou sentir sua falta, terapeuta. Isso provavelmente é verdade, mas vou conseguir tolerar e vai me incentivar a montar uma rede de apoio. Então, vantagens e desvantagens, assim como a Judite coloca como exemplo aqui no livro, é importante a gente trabalhar com o paciente quando ele entrar no quinzenal. Se aquele paciente está super confortável, talvez não precise. Mas se vocês acharem necessário, eu acho que é interessante fazer, porque vai dar certo até para ele entender que ele está no processo de evolução. O que seria a autoterapia? A autoterapia, ele vai fazer na semana que ele não está vindo para o consultório. E ali você pode até criar um plano de ação de como vai ser essa autoterapia para os seus clientes. Então, você vai trazer para ele o que ele pode fazer, quais vão ser as ações que ele pode fazer no dia que ele não tiver sessão com você, tá? A Judite traz alguns exemplos que eu acho interessante. Eu vou até aqui pedir para o pessoal do consultório digitar, e eu vou mandar aqui um que eu achei bem interessante, que ela trouxe como exemplo. Então, eu mando lá no grupo depois para a gente, tá? Para vocês. Pense nas últimas semanas. Que coisa positiva nos acontecer? O que essa experiência significa para mim? Sobre mim? Quais as coisas que eu mereço crédito? Que problemas surgiram? Que não foram resolvidos e como eu devo fazer isso? E aí tem olhando para o futuro. Desculpa. Como eu quero estar me sentindo daqui uma semana? O que eu preciso fazer para que isso aconteça? Você viu que é um pouco mais curta, uma semana, né? Que objetivo tenho para essa semana? O que eu posso e devo dar de melhor para mim? Que obstáculos podem se colocar no meu caminho? O que devo considerar? Preencher folhas de exercício, programas de atividades prazerosas, de domínio, de autocuidado, sociais. Ler anotações da terapia, praticar habilidades como mindfulness, fazer uma lista de crédito ou uma lista de experiências positivas. Então, eu achei bem interessante porque isso você pode dar para o seu paciente, você pode modelar também conforme as características do seu paciente, seu cliente, tá? A gente precisa preparar, a partir daí, passou para quinzenal, ele está fazendo autoterapia, para o pós-término, né? E por que, Rê, a gente precisa fazer isso? Porque a gente trabalha aí
não ter um retrocesso de recaída. E a Judite aqui, ela sugere a gente trabalhar isso justamente psicoeducando os casos de recaída. Pode acontecer com todos? Dificilmente, mas pode acontecer com alguns, principalmente alguns casos de ansiedade ou bipolaridade. Então, nesses casos, é importante a gente considerar que pode ter um retrocesso ou uma recaída. Ela coloca aqui: com frequência, é recomendável que você expresse seu sentimento genuíno e dizer honestamente que lamenta esse encerramento das sessões. Então, quando o paciente entrar em alta e você for dar alta para ele, você vai falar assim para ele: eu sei que não é legal, que eu também vou sentir a sua falta, assim como você vai sentir a minha. Mas, se você tiver uma recaída, eu vou estar aqui para te acolher novamente. Agora, se você, de repente, quiser ser amigo do seu paciente, e isso a Judite traz como possível, né? Olha que legal, você vai ter que informar. Se a gente parar de ser terapeuta e paciente, não tem problema e a gente pode ter uma amizade. Mas se acontecer um retrocesso ou uma recaída do seu quadro, eu não vou mais poder te atender. Então, o que você prefere? Se acontecer, você puder me procurar enquanto seu terapeuta, ou você prefere procurar um outro terapeuta? E aí, juntos, vocês podem definir o que vão escolher. Muitos aí preferem ter a gente como terapeutas. E aí a gente se coloca, então, naquele papel de profissional de poder continuar atendendo aquele cliente, tá? Isso é uma coisa que a gente não via antes, né? Falando dessa possibilidade da gente ter amizade com o nosso cliente. E a Judite traz isso daqui como uma naturalidade durante o processo. E é muito bom. A Judite coloca aqui, primeiros sinais de alerta que o paciente tem que ter, caso ele já esteja num processo de alta, tá? Então, humor triste, ansiedade, ruminações, pensar muito no passado, ficar muito tempo no sofá, desejar evitação social. Então, ele começou a perceber isso, aí é legal marcar uma sessão. Quero me lembrar, eu tenho uma opção, posso catastrofizar sobre retrocesso, achar que as coisas não têm jeito e provavelmente me sentir pior. Ou posso rever as minhas anotações da terapia, lembrar que o retrocesso são parte normal da minha recuperação e que vai ver que posso aprender até com esse retrocesso. Fazer essas coisas é provável que eu me sinta melhor e me torne o retrocesso menos grave, cada vez mais tranquilo, mais fácil de lidar com ele. E o que fazer? Se algumas coisas acontecerem, devo ter uma sessão de autoterapia. Definir novos objetivos, avaliar os pensamentos automáticos, programar atividades, fazer mais de filmes, se estiver ruminando. Ver os problemas que preciso resolver e, em especial, pedir ajuda aos filhos, a Charlie. Se isso não for suficiente, ligar para a Judite, para que possamos decidir juntos se devo retornar ao tratamento ou provavelmente um pouco mais de tempo. Então, olha, a gente dá estratégias para aquele paciente lidar com a situação caso ele já esteja no processo de alta. A Judite traz aqui sessões de reforço. Como eu falei lá no começo, como eu trabalho, como eu passo para quinzenal, depois eu faço uma 2 meses aí mensais e depois uma depois de 3 meses. A Judite reforça aqui a terapia de reforço depois de 3 meses, 6 meses e 1 ano. E já deixar isso pré-agendado com o paciente quando você for dar a alta. Então, já pegar a agenda, já anotar, olha, a gente está em março, abril, maio, junho, você vai voltar. Depois, você vai voltar depois de 6 meses, depois você vai voltar depois de 1 ano.
E isso é importante para aquele paciente, porque ele vai se sentir seguro. Ele vai saber que ele vai ter um tempo para trabalhar as questões aí de recaídas, caso tenha. Então, você já vai antecipar a agenda, já vai considerar essa sessão aí como preventiva e já vai conseguir trabalhar com esse paciente de uma forma mais empática, mais gentil, mais acolhedora, dando para ele uma segurança que você está lá. É muito gostoso esse capítulo, porque é um capítulo que a gente está trabalhando para o nosso paciente ter alta e possibilidade de recaída. Mas é muito bom para nós terapeutas dar alta para um paciente, saber que ele está bem e que ele pode seguir o caminho dele. E a Judite trouxe nesse capítulo de uma forma muito mais cuidadosa, muito mais gentil, muito mais empática, que vale super a pena a gente começar a fazer com os nossos clientes. Bom, a Judite sempre traz uma pergunta para reflexão e um exercício prático. Então, bora lá. Pergunta para reflexão. O que você pode fazer para reduzir a angústia do seu cliente em relação ao término do tratamento? O que você pode fazer para aumentar as chances de que ele continue a usar as habilidades da TCC depois do término das sessões? Exercício prático. Imagine que você é um cliente que está se aproximando do final do seu tratamento. Escreva uma anotação da terapia que ajude com a sua ansiedade. Muito bem. Hoje terminamos mais um capítulo. Semana que vem, último capítulo do nosso livro. E eu espero todos vocês. Até lá!